Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos trabalhar agora a resolução 789. É a resolução, pessoal, que trata do processo para a habilitação, tá certo? Então, sem perder tempo, próxima tela. Bom, o que é que diz, né, pessoal? Vou pegar aqui um apontador, tá? Ó, esta resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Lembre, pessoal, que o veículo elétrico hoje está inserido, né? O conceito está inserido no conceito de veículo automotor, tá certo? Então, como é esse processo para a formação de condutores? Olha o que diz o artigo 2º, ó. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor ACC, tá certo? Que é o tipo de habilitação, né, que permite o condutor dirigir ciclomotores, tá certo? Aquelas cinquentinhas, né, como a gente conhece. Carteira Nacional de Habilitação, tá certo? Solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, os DETRANS, tá, gente? Do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade. Então, tudo isso aqui é o DETRAN. A abertura do processo de habilitação, para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Arilson, o que é que cai em prova? São esses requisitos, tá, gente? Para se obter a habilitação. O que é necessário? Então, vamos lá. Primeiro, ó, ser penalmente imputável. Cuidado. As provas gostam de dizer que é ser maior de 18 anos, tá? Ser maior de 18 anos não garante que você seja penalmente imputável, porque tem pessoas com mais de 18 anos que têm algum problema mental e não podem responder penalmente pelos seus atos. Então, o requisito é ser penalmente imputável. Depois, saber ler e escrever, até porque tem prova escrita, tá, gente? De legislação, né? Possuir documento de identidade, tá? Que é o RG, e possuir o cadastro de pessoa física, que é o CPF. No Código de Trânsito, ele fala somente em documento de identidade, porém a resolução fala do documento de identidade e também possuir CPF. Tranquilo? Próxima tela. Para o processo de habilitação, pessoal, de que trata este artigo, após o devido cadastramento dos dados, né, informativos, onde? No RENASH, tá? Ou seja, você vai se habilitar, todos os seus dados serão inseridos no RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, tranquilo? O candidato deverá realizar primeiro, pessoal, o primeiro teste é a avaliação psicológica, tá certo? Que a gente conhece popularmente por psicotécnico. Depois ele vai fazer o exame de aptidão física e mental, certo? Se tem condições físicas, né, para conduzir o veículo e também condições mentais, saúde mental. Curso teórico técnico, isso aqui é o curso de legislação que a gente conhece, teórico técnico, na verdade, você vai estudar legislação, direção defensiva, noções de meio ambiente, tá? Esse curso é chamado teórico técnico. Depois é feito um exame teórico técnico. Nesse exame, você tem que acertar pelo menos 70% das questões, tá certo? Depois, o curso prático de direção veicular, tá certo? Que são as aulas práticas, né? 20 horas aulas, tá certo? De direção veicular, né? E depois, após terminar essas aulas, o exame de prática de direção veicular nesta ordem, tá, pessoal? Então não se esqueçam, o que é que vai cair em prova? Quais são as etapas do processo de habilitação, né, de formação dos condutores? Primeiro o exame psicológico, depois o exame médico, tá, capacidade física e mental, depois, pessoal, o curso teórico técnico, depois a prova, tá certo? Técnica, né, teórica, depois o curso prático de direção e, por fim, o exame prático de direção. Esta é a ordem das provas, né, das fases às quais o condutor tem que se submeter para obter a sua habilitação. Tranquilo? À frente. O candidato pode requerer simultaneamente a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, e a habilitação na categoria B. Categoria B você já sabe, pessoal, é para dirigir veículos automotores
com capacidade para até 8 passageiros, fora o condutor. Então, 8 passageiros, exclusive o condutor, tá? Bem como ele pode requerer a sua habilitação nas categorias A, B. Arius pode tirar carro e moto ao mesmo tempo? Perfeitamente, tá? Submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e uma única avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Tranquilo, gente? Então, você pode requerer a ACC e a categoria B ao mesmo tempo, como também as categorias A e B ao mesmo tempo, tá certo? Se submetendo a um único exame de aptidão física e mental e a uma única avaliação psicológica. Tranquilo? Para frente. Parágrafo 3º, o processo do candidato à habilitação ficará ativo, tá, pessoal, no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Então, fica ativo nos DETRANS. Qual é o prazo? Isso aqui cai em prova, tá, gente? Pelo prazo de 12 meses, ó. O prazo é 12 meses, tá certo? Em que o processo de habilitação fica ativo. Não se esqueça, cai em prova. Contados da data do requerimento do candidato, ou seja, do dia em que ele deu início ao processo, que ele requereu, tá? Então, a partir dali, 12 meses, fica ativo o processo de habilitação. Parágrafo 4º, a obtenção da ACC, gente, obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a CNH nas categorias A, B e AB, tá certo? Então, a ACC, ó, ela segue os mesmos termos e condições, tá? Para a CNH nas categorias A, categoria B e categoria AB. Então é por isso que muita gente, ao invés de se submeter às regras da ACC, prefere logo tirar a habilitação na categoria A, tá, gente? Por quê? Porque obedecerá aos mesmos termos e condições estabelecidos. Perfeito? Próxima tela. O artigo 3º, pessoal, fala da obtenção da ACC e da CNH. O que é que o candidato deve submeter? Nós já vimos isso no artigo anterior. Avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, já estudamos isso. Exame escrito, tá? Antes disso ele faz as aulas, né? O curso, e depois faz o exame escrito, ó, sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido no curso de formação para condutor. Nós já vimos exatamente isso, que ele faz primeiro o curso e depois se submete ao exame escrito, tá, gente? Devendo acertar pelo menos 70% da prova. E por último, o exame de direção veicular, realizado em via pública, tá, gente? Em veículo de categoria para o qual esteja se habilitando. É claro, se ele está solicitando a categoria B, ele vai ter que fazer o exame no veículo que precisa da categoria B para dirigir. Tranquilo? Então vamos lá, o parágrafo 1º. O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou de bens terá que se submeter a uma avaliação psicológica complementar. Arius, quem exerce atividade remunerada tem que fazer um exame específico, uma avaliação psicológica específica, complementar? Exatamente. De acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 147 do CTB. Então, esse exame psicológico complementar é para o condutor que exerce a atividade, olha só, está aparecendo aqui para você, de transporte remunerado, tá certo? Parágrafo 2º, quando houver indícios de deficiência física, a pessoa tem uma limitação física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade, gente, para conduzir o veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador. Hoje, pessoal, para quem tem menos de 50 anos, o prazo de validade desse exame ele é de 10 anos. Mas o médico perito, né, o perito examinador, ele pode reduzir essa validade do exame se ele detectar, né, que a pessoa tem indícios de deficiência física, deficiência mental ou progressividade de doenças degenerativas, por exemplo, que possam diminuir a capacidade para a condução do veículo. Tranquilo? Então fica a critério do perito examinador.
O condutor que por qualquer motivo adquira algum tipo de deficiência física para a condução de veículo automotor, veja bem, deverá apresentar-se ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, os DETRANS, para submeter-se aos exames necessários, sob pena de não o fazendo cometer a infração do artigo 241 do CTB. Essa infração, pessoal, de natureza leve, tá? Deixar de manter atualizado seu cadastro junto ao DETRAN. Então, aquele condutor, né, que adquiriu algum tipo de deficiência física, sofreu um acidente, sei lá. Então, ele teve uma redução na sua capacidade de condução, deverá apresentar-se, está aqui o cursor, tá, ao órgão ou entidade executiva de trânsito, que é justamente o DETRAN, tá certo? Para se submeter a uma nova avaliação. Próxima tela. Gente, ó, o exame de aptidão física e mental será exigido quando? Quando é que o DETRAN exige que você faça o exame de aptidão física e mental? Primeira coisa, pessoal, quando você vai obter a sua ACC ou CNH. Então, vai submeter ao processo, né, para conseguir, tá certo, a habilitação, tem que fazer o exame de capacidade física e mental. Tá? Outra situação, na renovação da ACC ou da CNH. Renovou a carteira, tem que fazer novamente. Tá? Adição ou mudança de categoria. O que é adição? Pessoal, você tem a categoria B e agora vai adicionar a categoria A, tem que fazer o exame de aptidão física e mental. Arilson, eu vou mudar de categoria. Sua habilitação é B. Você tem mais de 2 anos nessa categoria, tá? E quer adquirir a categoria D de dado. Então, isso é uma mudança de categoria, tem que fazer o exame de aptidão física e mental, tá certo? E por último, gente, substituição do documento de habilitação obtida em país estrangeiro. Então, a pessoa é habilitada lá no estrangeiro e vem aqui para o Brasil, quer obter a categoria, né, a habilitação no Brasil, no DETRAN. Então, ele tem que fazer o exame de capacidade de aptidão física e mental, beleza? Isso aqui cai em prova, tá, gente? Então, memorize as situações em que a pessoa tem que fazer o exame de aptidão física e mental. Parágrafo 2º, a avaliação psicológica será exigida nos seguintes casos. Veja que aqui é o exame de aptidão física e mental, aqui já é outro exame, ó, a avaliação psicológica, aquela que você faz quando vai tirar a habilitação pela primeira vez e também aquela situação em que o condutor exerce atividade remunerada. Você sabe que ele tem que fazer um exame psicológico, né, complementar. Então veja, ó, obtenção da ACC ou CNH, tem avaliação psicológica. Renovação do documento de habilitação, veja, não é para todo mundo. Ó. Se o condutor exercer atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens. Então, exerce atividade remunerada, vai renovar a sua habilitação, exame psicológico, tá, gente? Substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. É habilitado no estrangeiro, quer se habilitar no Brasil, exame psicológico. Por último, ó, por solicitação do perito examinador. O perito, sei lá, desconfiou, né, de alguma deficiência psicológica. Ele pode solicitar o exame psicológico para aquele condutor, tá certo? Então, por solicitação do perito examinador, isso é questão de prova, tá, gente? Próxima tela. Artigo 7º, a formação do condutor de veículo automotor e elétrico, hoje é tudo automotor, tá? O elétrico está inserido no automotor, compreende a realização de curso teórico-técnico, tá certo? Tem que ter o curso, e da prática de direção veicular, cuja estrutura curricular, carga horária, né, e especificações estão definidas no anexo 2. Eu já trouxe aqui para você, tá, gente? Ó, facilitar. Curso de formação e habilitação de condutores. Esse curso, qual é a carga horária? 20 horas aulas, tá, gente? 20 horas aulas de direção defensiva, legislação de trânsito, etc. Tá? Como é que está dividido este curso, gente? Quais são as componentes, né, da grade curricular? Legislação de trânsito, 7 horas aulas. Direção defensiva, bem mais importante que a legislação, 10 horas aulas. Noções de primeiros socorros, né? 1 hora aula, tá certo? Apenas uma. E convívio socioambiental no trânsito e noções de fundamento do veículo, apenas 2 horas aulas. Então essa é são as componentes curriculares, tá? Do curso de teórico técnico, tá certo? De legislação de trânsito, né? Que a gente chama
de legislação, mas não é só legislação. 7 horas aula de legislação, 10 de direção defensiva, 1 hora aula de primeiros socorros e 2 horas aulas de convívio social, né, e ambiental no trânsito e noções de fundamento do veículo. Artigo 8º, gente, para a prática da direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor na prática de direção veicular. Então, aquele candidato ele não pode conduzir o veículo sozinho, tem que estar acompanhado do instrutor. E mais, gente, portar a licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV, licença para aprendizagem de direção veicular. É uma espécie de habilitação provisória para o aprendiz, tá, gente? Para aquela pessoa que está fazendo o curso prático de direção. Então, a LADV, ela é de porte obrigatório, tá, gente? Licença para aprendizagem de direção veicular. Então, tem que ter a LADV e deve estar acompanhado do instrutor. Expedida por quem? Pelo órgão entidade executivo de trânsito do Estado, o DETRAN, tá, gente? É o DETRAN que expede a LADV. Ou do Distrito Federal, contendo no mínimo as seguintes informações. Quais as informações que devem estar, né, na LADV? Primeiro, identidade do órgão ou entidade executiva de trânsito que expediu, DETRAN, tá, gente? Nome completo, né, número de identidade, CPF e formulário RENAC do condutor, do candidato. Tá? Então, esses dados relativos ao candidato devem estar presentes na LADV. Tá? Categoria pretendida, é a A, é a B, é a categoria AB ou é a CC? Então isso deve constar na LADV. Nome do Centro de Formação de Condutores, que é a autoescola, tá, gente? O CFC, tem que ter o nome. Qual é o CFC? Tá? Que é responsável, né, pela instrução. E por último, o prazo de validade, tá, pessoal, dessa LADV. Tranquilo? Próxima tela. Artigo 8º, para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor, gente, de prática de direção veicular, nós vimos, deve ter um instrutor e portar a LADV, expedida pelo DETRAN, órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, contendo no mínimo as seguintes informações. Isso nós acabamos de ver na tela anterior, tá, gente? Então vamos para frente, pois nós já estudamos esse assunto. O artigo 11 é o que ele fala? O candidato à obtenção da ACC ou da CNH, após concluir o curso de formação, olha, será submetido ao exame teórico técnico, a prova de legislação que a gente chama, né? É o exame teórico técnico, constituído o que, gente? De prova convencional ou no sistema eletrônico, de no mínimo 30 questões. Então, se tem 30 questões, você tem que acertar pelo menos 21. Se a prova for de 40 questões, você deve acertar pelo menos 28. O que é isso, Arilson? É os 70%, tá, gente? 70% de 30, 21 questões. 70% de 40, 28 questões. Incluindo todo o conteúdo programático, tá? Proporcional à carga horária de cada disciplina. Você lembra da carga horária? 7 horas aula, né, de legislação, 10 horas aula de direção defensiva, 1 hora aula de primeiros socorros, e 2 horas aula de convívio social e ambiental e a questão também do fundamento, né, dos fundamentos de funcionamento do veículo, tá? Então a prova é organizada de forma individual, única e sigilosa, tá certo? Lembre-se que o candidato tem que acertar 70% para ser aprovado. Para a aprovação do exame de que trata o CAPT, o candidato deverá obter aproveitamento de no mínimo 70% de acerto nas questões, tá? O exame referido no CAPT será aplicado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, os DETRANs, tá, gente? Ou por entidade pública ou privada credenciada. Credenciada por quem? Pelo DETRAN. Artigo 12. O exame de direção veicular, previsto no inciso 4 do artigo 3º, será realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, DETRAN, e aplicado pelos examinadores titulados no curso previsto, né, em regulamentação específica e devidamente designados. Então, gente, veja que o exame teórico ele pode ser delegado para quem? Para uma entidade pública ou privada credenciada pelo DETRAN. Já o exame prático de direção veicular, tá? Aquele exame, ele não pode ser delegado, né, para entidades públicas ou privadas credenciadas.
quem tem que fazer é o próprio Detran, tá certo? Então, esse aqui é um detalhe importante. A legislação, o exame, pode ser delegado para uma entidade pública ou privada, credenciada. Já o exame teórico, tá? O exame teórico. O prático não pode ser delegado. Quem deve fazer é o próprio Detran. Por último, os examinadores responderão pelos atos decorrentes no limite de suas responsabilidades, tá certo? Então, aqui a lei prevê, né, a resolução, a responsabilização de quem? Dos examinadores. E aí, gente, o slide número 9. O candidato à obtenção de ACC e da CNH e também a adição ou mudança de categoria somente poderá prestar exame de prática de direção veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas. Então, esse artigo vai prever a quantidade de aulas práticas necessárias para fazer a prova, tá, gente? A prova prática. Então, veja, ó, vai obter a ACC no mínimo 5 horas aulas, das quais pelo menos uma no período noturno. Para a obtenção da CNH na categoria A, gente, ou seja, para dirigir motocicletas, né, triciclos, mínimo, tá? Saímos aqui da tela, voltando rapidinho. Mínimo, gente, ó, voltamos, tá? Então, para a obtenção da categoria A, no mínimo 20 horas aulas, das quais pelo menos um no período noturno. Então, categoria A, 20 horas aulas. Agora, se você vai adicionar a categoria A, ó, no mínimo 15 horas aulas, das quais pelo menos um no período noturno. O que é isso? Ó, você não tem habilitação. Vai tirar a categoria A, tem que fazer 20 horas aulas. Você já tem habilitação na categoria B e vai adicionar a A, você não precisa mais fazer 20 horas aulas, apenas 15. Para a obtenção da categoria B, gente, 20 horas aulas, das quais pelo menos uma no período noturno. Arilson, eu já tenho a A, agora eu vou adicionar a B. Então, não são mais 20, ó, mínimo de 15 horas aulas, das quais pelo menos uma no período noturno, tá? Então, vai obter a CNH na categoria B, 20 horas aulas tem que fazer. Já tem categoria A, vai apenas adicionar a B, são somente 15 horas aulas, tá bom? Então, próxima tela. Gente, o exame de direção veicular será realizado perante a comissão, formada por 3 membros, tá? Então, são 3 examinadores, designados pelo dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Esses examinadores são designados pelo Detran, tá, gente? Pelo Detran, pelo superintendente, né? O dirigente do Detran. Parágrafo 1º. A comissão de que trata, né, o CAPT, poderá ser volante, ou seja, aquela comissão que se desloca para outras cidades, para atender às especificidades de cada estado ou Distrito Federal, a critério do respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito, tá? Então, essas comissões podem ser volantes, tá? Para atender à necessidade de cada estado. No parágrafo 2º, ó, no exame de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado durante toda a prova, ou seja, a todo momento, por no mínimo 2 membros de comissão. Então, nós temos 3 membros, pelo menos 2 a cada momento deve estar acompanhando o examinado, tá, gente? Sendo pelo menos um deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Então, você está tirando a categoria D de dado, está mudando de categoria. Dos 3 examinadores, pelo menos um deve ter a habilitação na categoria D, tá, gente? Então, vamos lá. D de dado. Parágrafo 3º. O exame de direção veicular para os candidatos à ACC e à categoria A deverá ser realizado em área especialmente destinada a este fim, que apresente os obstáculos e as dificuldades de via pública, de forma que o examinado possa ser observado pelos examinadores durante todas as etapas do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá estar habilitado na categoria A. Então, gente, aqui é aquele exame de quem vai tirar a autorização para conduzir ciclomotor ou a categoria A para dirigir motocicletas. A área de exame, pessoal, o que é que acontece? Ó? Deve apresentar obstáculos, né, e dificuldades da via pública, o slalom, por exemplo, né, o 8, tá certo? Aquela rampa, né, onde o condutor da motocicleta passa por cima dela, de forma que o examinado possa ser observado pelos examinadores durante todas as etapas. Normalmente, esse exame aqui fica numa área aberta
e os 3 examinadores observam toda a prova, sendo que pelo menos um dos membros deve ter categoria A. Nós já vimos isso, pelo menos um deve ser habilitado na categoria pretendida, aqui no caso, categoria A, tá, gente? Slide de número 11, ó, para os veículos de 4 ou mais rodas, o exame de direção veicular deverá ser realizado. Então, como é que deve ser a pista de quem vai tirar a categoria B de bola, né? Veículos com 4 ou mais rodas. Em locais e horários estabelecidos pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, DETRAN, em acordo com a autoridade responsável pela via. Então, o local é designado pelo DETRAN, tá, gente? Com veículo da categoria pretendida, claro, com transmissão mecânica de duplo comando de freios, ou seja, o examinador também tem acesso aos freios do veículo, tá? Isso é o chamado duplo comando de freios, tá? Que os pedais, né, do condutor são repetidos ali para o examinador. 3, gente, com o veículo identificado como aprendiz em exame, veja só, quando não for destinado à formação de condutores. Naquele veículo que não é próprio para a formação de condutores, ele deve ter essa inscrição, aprendiz em exame. Parágrafo único. Ao veículo adaptado para pessoa com deficiência física, a critério médico, não se aplica o disposto no inciso 2, que é justamente, pessoal, o duplo comando de freios, tá? Se aquele veículo é específico para um determinado condutor, é adaptado, né, para um condutor. Beleza? Artigo 16. O exame de direção veicular para veículos de 4 ou mais rodas é composto de 2 etapas. Vamos ver quais são as etapas, isso é importante para a prova. Estacionar em vaga delimitada, ó, por balizas, tá? Estacionar em vagas delimitadas por balizas removíveis, tá? 2. Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural, tá, gente? Então, primeiro ele vai fazer a baliza, a gente já sabe, e depois conduzir o veículo na via pública. O parágrafo diz o seguinte, ó, a delimitação da vaga balizada para o exame prático de direção veicular em veículo de 4 ou mais rodas deverá ter largura e comprimento iguais às respectivas dimensões do veículo utilizados, né, com acrescidos, né, de 40%. Então vai fazer garagem, vai fazer baliza. Qual é a largura da baliza, pessoal? 40% a mais do que o veículo, tá certo? Se o veículo tem, por exemplo, 3 metros, tá? 3 metros de comprimento, você vai calcular aí 40% a mais, e deve dar o quê? 4,20 metros, né? 4,20 metros, se eu não me engano. Então, 40% a mais do que as dimensões do veículo, beleza? Próxima tela. Bom, pessoal, na próxima tela, o seguinte, ó, parágrafo 2º, caberá à autoridade de trânsito do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, DETRAN, definir o tempo máximo para o estacionamento de veículos em espaços delimitados por balizas, tá, gente? Em até 3 tentativas. Quantas tentativas eu tenho, Arilson, para colocar o veículo na baliza? 3, tá, gente? Considerando as condições da via e respeitando os seguintes intervalos. Tem um tempo, tá, gente? Não pode passar o dia todo, ó. Então, para quem vai tirar a categoria B, nós temos aí um tempo de 2 a 5 minutos. Para as categorias C e D, o tempo é maior um pouco. Tempo de 3 a 6 minutos, tá, gente? E para a categoria E, aqueles caminhões articulados, de 5, combinação de veículos, né? De 5 a 9 minutos, tá? Então, gente, o que é que ocorre, ó? Para a categoria B, de 2 a 5 minutos. Categoria C e D, de 3 a 6 minutos. Para a categoria E, é mais difícil, né? De 5 a 9 minutos. Tá? Então, o DETRAN, ele pode escolher qualquer tempo entre este intervalo, de 2 a 5, de 3 a 6 ou de 5 a 9. Tá? Isso é questão de prova. O artigo 17 fala o seguinte, gente, ó, o exame de direção veicular para o veículo de 2 rodas será realizado em área especialmente destinada para tal fim, com pista, né? Em pista com largura de 2 metros, tá, gente? Que deverá apresentar no mínimo os seguintes obstáculos. Então veja que veículo de 2 rodas, a largura da pista é de 2 metros, não se esqueça disso. Quais são os obstáculos? O zigue-zague, tá, gente? A gente chama de slalom, né? Com cones alinhados, com distância entre si de 3,5 metros. Eu acredito que você não precisa memorizar isto, porque é muito específico do DETRAN. Você que vai fazer prova para MC, talvez não seja cobrado isso.
prancha ou elevação, tá, gente? Com no mínimo 8 metros de comprimento, né, dessa prancha, com 30 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. E com entrada chanfrada, ou seja, a rampazinha, né, para poder ingressar na prancha e passar por ela, tá certo? Sem cair da prancha. Sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 8 centímetros. Então, 8 centímetros de uma para outra, tá, gente? E a altura de 2,5 em toda a largura da pista, com 2,5 de comprimento. Então, 2,5 metros de comprimento, tá certo? Isso é o que a gente chama de mata-burro, né? Em alguns interiores, algumas cidades do interior, é chamado de mata-burro. Aqui são réguas sonorizadoras, tá, gente? 8 centímetros de largura entre uma e outra, tá certo? O comprimento total, né? 2,5 metros, tá? 2,5 metros. E a altura dessas réguas são de 2,5 centímetros. Beleza? Acho difícil cair em prova, mas tá aqui. Então ele tem que fazer duas curvas, tá, gente? Com raio de 90 graus, tá certo? Com raio de 90 graus, na verdade é o ângulo, né, de 90 graus, formato tipo L. E mais, ó, duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de 8. Então aquilo que a gente chama de 8, tá certo? Esses são os obstáculos da categoria A, ou ACC, né? O candidato será avaliado no exame de direção veicular em função da pontuação negativa, gente, por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação. Então, quem tem uma falta eliminatória, pessoal, automaticamente está reprovado. Uma falta grave, tá certo? Está no limite ali, ó, 3 pontos negativos. Uma falta média, 2 pontos negativos. Uma falta leve, apenas 1 ponto negativo. Quem está reprovado? Quem tiver mais de 3 pontos negativos ou quem cometeu uma falta eliminatória. Veja, será considerado reprovado no exame de direção veicular o candidato que cometeu uma falta eliminatória ou a soma dos pontos negativos ultrapassar 3. Tranquilo? Próxima tela. Artigo 23, gente, ó, a instrução e no exame de direção veicular para os candidatos da categoria B, C, D e E deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Categoria B, qual é o veículo, gente? É um veículo motorizado de 4 rodas, excetuando-se o quadriciclo, tá? Então, qualquer veículo de 4 rodas, com exceção do quadriciclo. Para a categoria C, é um veículo motorizado utilizado como transporte de carga, então um caminhão, registrado com PBT de no mínimo 6.000 quilos. Você sabe que se o caminhão tiver o veículo de carga acima de 3.500 quilos, a categoria para dirigi-lo é a C. Mas para fazer o exame ele estabelece, tá, gente? No mínimo, o PBT desse veículo deve ser de 6.000 quilos, tá? Para fazer o exame. Categoria D, veículo motorizado, utilizado no transporte de passageiros, registrado com capacidade mínima de 20 lugares. Então, você vai fazer o exame num veículo, um ônibus, por exemplo, né? Ou seja, num veículo que tenha pelo menos 20 vagas, né? Para 20 lugares, tá certo? Transportar 20 pessoas no mínimo. E para a categoria E, a combinação de veículos, cujo caminhão trator deverá ser acoplado a reboque ou semi-reboque. Você já sabe a diferença, o reboque é arrastado, o semi-reboque é apoiado. Registrado com PBT, pessoal, de no mínimo 6.000 quilos, o reboque ou semi-reboque, tá certo? Ou o veículo articulado, cuja lotação exceda 20 lugares. Então, para fazer o exame na categoria E, esse veículo deve ser o quê? Uma combinação de veículos, um veículo acoplado, onde o caminhão trator, né, arrasta, né, pessoal, ou tem apoiado sobre ele o reboque ou semi-reboque, respectivamente. Desde que esse reboque semi-reboque tenha pelo menos 6.000 quilos de PBT. Ou ainda o veículo articulado com lotação, tá certo? Que exceda a 20 lugares. Esses são os veículos para fazer o exame, dependendo da categoria que você está pleiteando, tá bom? O artigo 24, isso aqui cai em prova, tá, gente? Quando se tratar de candidato à categoria A, o exame de direção veicular será realizado em veículo de 2 rodas, perfeito, com cilindrada acima de 120 centímetros cúbicos. Ali, se eu quero fazer o exame para a categoria A, qual é a motocicleta? Tem que ser, pessoal, superior a 120 cilindradas. Então, você faz numa moto 150, numa moto 200 cilindradas, tá certo? O importante é que seja, ó,
acima de 120 cilindradas, tá bom? Se for uma Titan 125 cilindradas, já satisfaz o requisito. Artigo 25, gente. A aprendizagem e o exame de direção veicular para a obtenção da ACC deverão ser realizados em qualquer veículo de duas rodas classificados como ciclomotor, tá certo? Sendo possível a utilização do ciclomotor de propriedade do candidato. A cinquentinha, tá, gente? Hoje tem várias cinquentinhas de várias marcas, né? Shinerai, Dafra, tá certo? São muitos, tá? Então você faz a prova, tá certo? Num veículo classificado como ciclomotor, que pode ser de propriedade do candidato sem nenhum problema. Próxima tela. Bom, curso especializado, gente. Os cursos especializados serão destinados a quem? A condutores habilitados que pretendam conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros. Então você vai ser motorista de ônibus, tem que ter um curso especializado. Transporte escolar, ó, curso especializado, tem que ter. Produtos perigosos, vai transportar, por exemplo, combustível, né? Produto explosivo, inflamável, tem que ter o curso de produtos perigosos. E também, se você vai transportar grandes cargas, né? Carga com grandes dimensões, você vai ter que fazer o curso de carga indivisível, tá certo? Você vai ser motorista de veículo de emergência, tem que ter o curso de emergência. E ainda, ó, motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, que é o motofrete, e de passageiros, que é o mototáxi. Então você vai ser motofretista, tem que ter um curso. Vai ser mototaxista, tem que ter um curso especializado, tá? Isso cai em prova, o pessoal cai. Toda profissão que exige curso especializado cai em prova. Então, condutor de transporte de passageiros, condutores de escolares, de produtos perigosos, de carga indivisível, tá? Veículos de emergência e os mototaxistas e motofretistas devem ter o curso especializado. Os cursos especializados serão ministrados por quem, gente? Pelos DETRANs, ó, tá? Ou ainda por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra. Então, aquele sistema SESC, SENAT, tá, gente? Né? Serviço Nacional do Transporte. Aquelas instituições, elas podem, tá certo, promover esses cursos. Então, curso especializado para condutores que exerçam atividades remuneradas em motocicletas, motonetas destinadas ao transporte de passageiros, que é o mototaxista, e o motofretista, poderá ser ministrado por instituições ou entidades públicas ou privadas e ainda por centro de formação de condutores. Então, o curso de mototaxista e motofretista pode ser ministrado por quem, gente? Por empresas públicas ou privadas, tá certo? Credenciadas, né? Ou ainda pelos próprios CFCs, Centro de Formação de Condutores, são também conhecidos como autoescolas. São reconhecidos os cursos especializados, inclusive na modalidade de ensino à distância, veja bem, ministrados pelos órgãos de segurança pública e de forças armadas e auxiliares. Então você pode fazer esse curso, gente, à distância, tá certo? Pelos órgãos de segurança pública. Exemplo, nós temos a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. Ela fornece curso de condutor de veículo de emergência, por exemplo, né, para os policiais, para os militares, civis, né, policiais, tá certo? E outros cursos, tá? Não são só esses não. Para os seus integrantes, ó, cuja regulamentação, do funcionamento e conteúdo didático pedagógico serão definidos internamente pela própria secretaria, tá, gente? Por esses órgãos ou entidades, sem a exigência do cumprimento das disposições previstas no item 6 do anexo 2, ou seja, sem as exigências aplicadas lá no DETRAN, sendo que o registro destes cursos, olha só, deve ser realizado diretamente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Porém, o registro, tá, gente, dos cursos oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão de segurança pública, tá certo? Não precisa necessariamente ser a Secretaria Nacional. Esses cursos devem ser o que, gente? Registrados aonde? Na Senatran, tá? Na Secretaria Nacional de Trânsito. Então veja, ó, esses cursos devem ser realizados diretamente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Tá? O registro, ó, desse curso deve ser feito pela Secretaria Nacional de Trânsito, né, a Senatran, ou ainda pelo órgão próprio ou entidade pública a qualquer tempo e mediante autorização da Senatran, tá, gente?
Então veja que esses órgãos, né, ou entidades próprios do Sistema de Segurança Pública e das Forças Armadas, elas podem ministrar os cursos, tá, especializados para o seu pessoal. Porém, esse curso deve ser registrado, ó, aonde? Na Senatran, tá certo? No órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? Próxima tela. E aí, gente, ó, a ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão, tá? Então, ó, veja que a ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão entidade executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, ao condutor considerado apto pelas normas, pelos termos desta resolução. Então, a ACC, gente, é expedida por quem? Pelo órgão entidade executivo de trânsito, DETRAN, tá certo? E mais, ó, nós temos o seguinte: ao candidato considerado apto nas categorias A, B ou AB, será conferida permissão para dirigir, tá, gente? Com validade de 1 ano, tá bom? Então, gente, a ACC e a CNH, como eu estava dizendo, serão expedidas pelo órgão entidade executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, Senatran, ao condutor considerado apto nos termos desta resolução, perfeito. Ao candidato considerado apto nas categorias A, B ou AB, será conferida PPD, tá, gente? A permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano, tá? E ao término deste período, o condutor poderá solicitar sua CNH definitiva, tá certo? Ele será concedida desde que tenha cumprido o disposto no parágrafo 3º do artigo 148. Nós estudamos isso no curso regular, tá certo? Não pode cometer infração gravíssima nem grave, tá certo? E nem pode ser reincidente em infrações de natureza média, tá certo, pessoal? Você deve dar uma olhadinha no artigo 148, parágrafo 3º. Parágrafo 2º, ao candidato considerado apto para conduzir ciclomotor, tá certo? Será conferida a ACC provisória com validade de 1 ano. E ao término deste período, o condutor solicitará o que? A sua ACC definitiva. Mesma coisa da CNH, aplica-se a ACC. Que ele será concedido desde que tenha cumprido o disposto no parágrafo 3º do artigo 148. Não ter cometido infração grave nem gravíssima, né? Nem ser reincidente em infrações de natureza média. Tranquilo, gente? Próxima tela. Bom, pessoal, e dessa forma nós concluímos a resolução 789, a primeira parte dela, tá certo? Informações importantes para a sua prova, nós tratamos neste vídeo. No próximo vídeo a gente vai finalizar a resolução 789 para que você possa chegar bem preparado para a prova da MC e qualquer outra prova que você for fazer na área de legislação de trânsito, tá bom? Forte abraço aí do professor Arilson.